Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estou aqui para, em mais essa oportunidade, comentar mais uma das nossas lições bíblicas da editora Betel. Desta feita, estaremos comentando a lição de número 5, necessário nascer de novo. O novo nascimento, meu querido, na vida daquele que aceitou Jesus, é um viver de uma nova expectativa. Uma vida que ontem ele não tinha e a partir de agora ele passará a viver. Ele passará a ser um genuíno servo de Deus, uma pessoa de bem. O Espírito Santo de Deus é aquele que, por meio da regeneração, transforma o homem. Trabalha no homem, o regenerando, para trazê-lo de volta para dentro do plano original de Deus. Nós vamos ver que ser gerado de novo, como disse a nossa verdade aplicada, é essencial para entrarmos no reino de Deus. Para escaparmos da destruição que pesava sobre toda a humanidade. Quem opera essa regeneração na vida do homem é o Espírito e a Palavra, operando na vida do ser humano. Esta é a obra que o Espírito Santo aplica no homem, fazendo com que no pecador seja gerado esse novo estado de um novo nascimento em Cristo. Por isso nós vemos aí a necessidade do novo nascimento. E esta, meu querido, é uma obra que vem do alto, como Jesus disse a Nicodemos. Pois o significado da palavra novo no grego é exatamente esse, que vem do alto, que vem do céu. Por isso Jesus disse a Nicodemos, necessário te é nascer de novo, ou nascer do alto, e assim vemos a necessidade do novo nascimento em Cristo. Se fizesse essa pergunta para você que serve a Jesus, por que o novo nascimento é importante? O que você responderia? A minha resposta seria: porque todos nós estávamos em um mesmo patamar, em um mesmo estado de condenação eterna. Porque o homem sem Deus, ele está condenado em seus delitos. Para mim, porque este é o acontecimento, ou um dos acontecimentos mais importantes na vida do pecador. Porque isso, querido, é um divisor na vida daquele que andava sem Deus. Porque é o momento da reconciliação do homem perdido com Deus em Cristo, e porque é o cumprimento da grande promessa de Deus de salvação oferecida ao homem, que, diga-se de passagem, era inimigo de Deus. E porque, como vai dizer a nossa verdade aplicada, nos tornamos participantes da natureza de Deus, eu passo a ser filho de Deus por doação. Isso me diz, querido, que a partir de agora eu passo a tomar posse das promessas de Deus. Passo a ter novas visões, passo a ter um contato com o sobrenatural. E por último, porque eu passo a ter poder. Eu passo a ter poder e capacitação para fazer as coisas de Deus. E falando do poder do novo nascimento, você já parou para pensar qual a realidade oriunda do novo nascimento? O que de fato acontece na vida daquele que recebe a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador?
qual a realidade espiritual que esse novo nascido em Cristo passa a vivenciar? O que recebemos com o poder desse novo nascimento? Este entendimento é o que falta no povo de Deus. De compreender a dimensão em que nós somos elevados quando nós aceitamos a Jesus. E isto eu digo, meu querido, no sentido da potência e da habilidade divina a nós, da unção e da graça que nós passamos a experimentar. O cristão que verdadeiramente aceitou a Jesus, ele precisa viver, e digo isso no sentido espiritual, o padrão que o reino de Deus tem para ele. Como igreja, nós temos que largar, querido, aquela velha ideia de coitadinhos, de pessoas desprezíveis, que não têm unção, que não têm poder, que não têm graça, como um e outro anda colocando aí, polvinho. Não, nós não somos polvinho. Nós somos cidadãos do reino de Deus, estamos nesta terra como embaixadores de Cristo, e esse novo nascimento gerou este poder, esta unção, que estes que vivem chamando a igreja de polvinho, que incomoda, eles nunca experimentaram o que é viver de verdade. E o cristão precisa despertar, abrir a mente para poder entender que há uma unção, uma graça de Deus na vida deles. Nós passamos então a ser autoridades do reino de Deus nessa terra. Nós somos conhecidos nos céus pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo e por toda a classe de anjos. Nós somos reconhecidos nas áreas celestiais por todos os nossos inimigos, e nós somos conhecidos na terra como um povo que tem de Deus uma autoridade. O cristão precisa entender que somos um ser trino, assim como Deus. Nós somos compostos, como Paulo diz, lá em 2 Tessalonicenses 5:23, de espírito, alma e corpo. E é exatamente no espírito, onde o Espírito Santo de Deus opera essa obra regeneradora, onde Deus no interior do homem gera este novo nascimento. Portanto, meu amado, precisamos entender que o novo nascimento fala deste homem interior, aonde o Espírito Santo, pelo sangue do Cordeiro, vai diluindo o velho homem e fazendo brotar este homem que o novo nascimento irá produzir paulatinamente em nós. Este é o resultado do poder do novo nascimento. Como nós vimos aí, querido, na nossa lição, a regeneração ela é um milagre. Não no sentido de nos surpreender, não, mas no sentido mesmo de milagre, de algo inexplicável. Não tem como nós compreendermos, porque é um processo espiritual. Por isso há uma necessidade de estudarmos o mais profundo que pudermos a palavra de Deus, para entendermos as coisas ocultas de Deus que a nós é dado a saber. Nós vimos aqui que o Espírito Santo desempenhou um papel na criação. Hoje, falando hoje, o Espírito Santo, ele opera em nós de diversas maneiras. E quero aqui dizer, querido, que o Espírito Santo é o maior presente que Jesus nos deu. Sem ele, nós estaríamos perdidos. O Espírito Santo tem, como eu já disse, a sua multiforme maneira de trabalhar no ser humano. E todo esse operar, todo esse agir do Espírito de Deus na nossa vida é para nos deixar no padrão do reino de Deus. Uma das primeiras ações que vemos aqui do Espírito Santo na criação
nos nossos dias atuais é o que Jesus deixou escrito em João capítulo 16, ou é o que João registrou no capítulo 16, aonde ele fala que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E assim que ele convence o homem, ele começa a trabalhar no homem esta obra regeneradora, regenerando o homem. E o resultado dessa ação do Espírito Santo na vida do homem é as promessas de Deus sendo confirmadas. O Espírito Santo tem um papel de consolador para nós hoje como igreja. E segundo o original da palavra grega para consolador, no seu significado está dizendo que é aquele que anda lado a lado conosco, nos guiando em todo o nosso caminho, nos mostrando a direção em que nós temos que tomar, a direção em que nós temos que ir, indo à nossa frente, tirando todo o obstáculo, toda a dificuldade, nos encorajando, nos exortando e etc. Ele também é apresentado aqui como o Espírito da Verdade. E como o Espírito da Verdade, ele nos apresentou Jesus exatamente como Jesus disse quem ele era. E como o Espírito da Verdade, querido, ele nos revela a divindade e a procedência de Cristo, a sua encarnação e a sua identidade como Messias prometido de Deus, revela o seu sofrimento e morte, a sua ressurreição e ascensão e exaltação à mão direita de Deus. Ele também nos é apresentado como juiz de Deus e de todos. Em sua ação, o Espírito Santo nos capacita a entendermos e interpretar a palavra de Deus, nos capacita a desenvolvermos o serviço cristão. É o Espírito Santo em suas ações que distribui para nós os dons e os frutos. E como a própria Bíblia vai dizer, com o objetivo de que o corpo de Cristo seja edificado, aperfeiçoado, fazendo com que o corpo de Cristo funcione perfeitamente. E estudando a Bíblia de Gênesis para cá, nós vamos ver que até mesmo quando o Espírito de Deus não estava à frente, como ele agora está, porque teve o tempo do Pai, o tempo do Filho e agora é o tempo do Espírito, como nós já estudamos em uma outra lição. Mas quando não era o tempo do Espírito Santo, ele já operava e agia do mesmo jeito com a palavra. Então, a ação da palavra, ela infunde com o Espírito Santo, ou o Espírito Santo sempre usando a palavra, para que todas essas coisas que nós acabamos de falar, da ação do Espírito Santo, aconteça no homem. É como vai dizer aqui o nosso comentarista, na questão da regeneração, que é a obra do Espírito Santo no íntimo do homem. Com que o Espírito Santo opera isso? Com a palavra do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo e a palavra. Mas falando um pouco do poder, do potencial da palavra de Deus, a palavra de Deus ela é infinita. A Bíblia é uma parte da mente de Deus tirada, colocada no papel e nos dada. A palavra de Deus ela é criativa, no sentido criar, e criou Deus os céus e a terra. No sentido haja, ele disse haja e houve seres viventes. Nesse mesmo sentido, ela dá vida, porque quando ele disse haja, o que aconteceu? Houve seres viventes, veio haver vida. Deus disse, frutificai, multiplicai, através da palavra de Deus liberada, o poder de Deus operou e o que ele falou para acontecer, veio acontecer. Isso é o potencial
da palavra de Deus. Não é como a palavra do homem. A palavra de Deus, depois de liberada, a Bíblia diz que ela não volta atrás. A palavra de Deus é tão poderosa, querido, que ela produz vida, como eu acabei de dizer. O que a Bíblia diz em Ezequiel 37? Deus disse para o profeta: profetiza sobre esse vale. A palavra de Deus foi liberada sobre os lábios de Ezequiel, e a Bíblia vai dizer que aquele vale de ossos sequíssimos veio a ter vida novamente. Enquanto a palavra de Deus vai sendo pregada, o Espírito Santo vai trabalhando no coração das pessoas, convencendo do juízo, do pecado e da justiça, e é todo esse processo que nós acabamos de falar aí no item 1. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes. A espada, ela penetra somente a carne, os ossos, o nosso tecido. Porém, a Bíblia, ela vai até a divisão de alma e espírito, ou seja, ela chega no mais profundo do ser humano. A palavra de Deus, ela é viva. Falando da vontade de Deus com relação à salvação, nós já vemos aí que a Bíblia diz que o desejo de Deus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E esse desejo de Deus, ele não partiu, não se iniciou com o homem, como a Bíblia vai dizer, mas a iniciativa dele foi com o próprio Deus, enviando o seu próprio Filho como oferta ao mundo. E como eu já disse antes, diga de passagem, este mundo estava como inimigo de Deus, mas mesmo assim, como o Evangelho de João vai dizer, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E como vai dizer Hebreus capítulo 2, o versículo 3 e 4, esta grande salvação foi oferecida ao homem pela vontade de Deus. Não partiu do homem, mas de Deus. A segunda parte desse ponto fala da ressurreição de Jesus. Com a ressurreição de Jesus, foi inaugurado uma nova dimensão. E essa nova dimensão trouxe para nós um mar de possibilidades. Como eu já disse antes, e aqui termino este item, o cristão precisa entender, dentro desse pensamento, ele precisa enxergar o papel dele como cidadão não pertencente a esta terra, mas cidadão do reino. Nós estamos aqui, como diz a Bíblia de passagem, só como embaixadores de Cristo. Como nos diz o grande evangelista Billy Graham, quando souber que eu morri, não morri. Simplesmente voltei para casa, mudei de endereço. Por último, nós vamos ver agora os resultados de um novo nascimento. Quando nós recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós passamos a ser reconhecidos como Filho de Deus, como João vai estar dizendo no capítulo 1, versículo 11 e 12. Como eu acabei de dizer, filhos por doação, como Efésios diz no capítulo 1, versículo 5. E como Filho de Deus, nós passamos então a desfrutar de privilégios. Nós passamos a ter uma íntima comunhão com Deus. Nós passamos a participar do sobrenatural. Como eu já disse lá atrás, nós passamos a vivenciar espiritualmente coisas que o homem natural não consegue vivenciar. E uma das melhores coisas, nós passamos a ter Deus não mais simplesmente como nosso Deus, mas ele se torna muito mais do que isso. Ele se torna o nosso Pai. Passamos a caminhar diante de Deus como filhos de Deus. Simples fato de aceitarmos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador
nos tira da condição de criaturas e somos elevados à situação de filhos de Deus. O segundo ponto vai falar a respeito da vida vitoriosa. Bom, a Bíblia diz em 1 João capítulo 4 que todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, a fé que vence o mundo. Posso dizer então que a fé que em mim está é a fé que vence o mundo. E essa, meu querido, não é uma fé natural. É uma fé que Deus produz em nós. E essa fé que Ele produz em nós nos leva a vencer. Aqui, Palavra Mundo está ligado a todo esse sistema mundano que existe. Então, pela fé, nós conseguimos vencer. A vida vitoriosa é produzida na vida daquele que aceita a proposta do Eterno em sua vida. E como disse, isso é produzido em nós pela fé. E esta fé não é uma fé natural, mas é uma fé sobrenatural. E esse é o resultado que Cristo produziu em nós através desse novo nascimento. Apesar de termos, meu querido, ainda a velha natureza em nós, mas quem nos domina é a nova natureza. O pecado na vida do ser humano hoje, do ser humano convertido a Cristo, ele não é mais uma prática contínua. Ele é um incidente ou um acidente. Na vida do cristão não existe esse negócio de pecadinho de estimação. Nós somos novas criaturas em Cristo. Um dos grandes trabalhos que temos é fazer um autoanálise nosso diário. E quando formos enxergando pecado na nossa vida, nós precisamos estar orando e pedindo a Deus que nos liberte. E tenha convicção, meu querido. Infelizmente, eu tenho que dizer isso para nós. Enquanto nós estivermos nessa esfera terrena, nós não estaremos livres do pecado. O pecado estará sempre como uma pedra no nosso sapato, nos incomodando. Mas nós nunca devemos nos acomodar com o pecado, mas sempre estarmos como algo que está preso em alguma coisa, mas luta desesperadamente para se desprender daquilo. Essa tem que ser a nossa atitude ao pecado. Nós temos que andar na contramão do pecado, pois nós somos novas criaturas. E como novas criaturas, querido, há espontaneamente uma mudança no nosso íntimo. E isto acontece assim, querido, em vez do homem se manter no pecado, ele aprende a escolher, colocar o pecado de lado e andar segundo a vontade do Eterno, fazendo a vontade do Eterno. E isso é algo que flui, não é como eu disse em uma outra lição, com rigidez, como um Saddam Hussein ditando, não. Quando é o Espírito Santo de Deus que está operando, isso flui naturalmente, flui tranquilo. Você entende de verdade que para viver no padrão de Deus, você precisa daquela mudança. Você entende que aquilo não é pensamentos ou ideias de homens, tirado de uma visão, tirado de uma revelação, ou de versículos neutros da palavra de Deus, não. Assim que é explicado, você consegue entender que é Deus que está pedindo essa mudança de você, e você o faz porque agora você é uma nova criatura em Cristo. Para fechar, a nova criatura, ela faz boas obras. Não é porque ela tem a certeza de que ela fazendo boas obras, ela vai ser salva. Ela sabe, ela tem convicção de que ela precisa fazer boas obras, porque ela já é salva na bendita pessoa de Cristo. E porque ela sabe que o amor de Deus está derramado em seu coração.
Termina essa lição lhe fazendo uma pergunta. Não é para você me responder, é para você se autoanalisar e responder para ti mesmo. Hoje, você pode abrir a sua boca e dizer, eu sou uma nova criatura? Que Deus e Cristo nos abençoe. Até a próxima lição, a lição de número 6, a grande e perfeita salvação de Cristo. Não deixe aí de dar o seu joinha, não deixe aí de comentar os nossos vídeos. Não deixe, meu querido, de compartilhar esse vídeo. Siga-nos aí nas nossas redes sociais. E compartilhe mesmo esse vídeo, querido, que eu tenho certeza que essa mensagem ela chegará em outras pessoas e abençoará outras pessoas. Seja uma ferramenta de Deus na propagação dessa semente que é incorruptível.